18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM, gente. Tá na hora de você participar do nosso programa. Exato. Mandando aqui uma mensagem de texto, né, Karime? Interagindo com a gente, mandando mensagem lá no nosso chat do YouTube. Coloca lá, 18 horas news, vai poder ter acesso às nossas imagens do programa aqui, enquanto a gente faz tudo ao vivo. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, né, Karime? Vai lá, 18 horas news. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o trânsito na cidade com o repórter André Meirelles. André, agora de tarde teve um grave acidente. Um ônibus capotou na Avenida São Jorge com Jacira Reis, deixou muitos feridos. Atualiza essa história pra gente, André. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. É o ônibus da linha 221 da empresa Via Verde. Tombou na tarde dessa segunda-feira na Avenida São Jorge e aí, com o impacto, o veículo ficou do lado ali, ficou caído de lado depois de subir o canteiro central e atingir uma árvore. 19 pessoas ficaram feridas. O tenente Laírton, que é do Corpo de Bombeiros, explica como foi o atendimento às vítimas e a situação encontrada pelas equipes de resgate. Foi acionado por volta ali das 14 horas, tá? Em poucos minutos esteve já no local, onde se deparou com essa colisão de um ônibus do transporte coletivo com uma árvore do canteiro central. Essa colisão fez com que o ônibus tombasse no local, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal. As vítimas que estavam no interior do ônibus sofreram escoriações leves, nenhuma vítima grave. Elas foram deslocadas para as unidades de pronto atendimento das proximidades. Não sabemos ainda as causas do acidente. Estamos aí aguardando a perícia da Polícia Civil, que vai fazer o levantamento daquilo que aconteceu. O condutor estava no local, né, porém estava em choque, ele não repassou detalhes sobre o que ocorreu. A nossa prioridade foi atender as vítimas que aqui estavam e tomar medidas para mitigar possíveis riscos aqui, haja vista que o ônibus estava tombado no local. 18 horas. Olha, durante o resgate, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o ônibus estava a 37 km por hora no momento do acidente. A maioria das vítimas teve ferimentos leves e foi atendida ainda no local. 3 pessoas precisaram ser levadas para a unidade de saúde pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também pelo Corpo de Bombeiros. A Avenida São Jorge precisou também ser interditada, totalmente interditada ali, mas os agentes do IMU desviaram o trânsito para a Avenida Jacira Reis, mas as mudanças provocou aí retenções temporárias na região. O Sinetran também recolheu o chip das câmeras de monitoramento do ônibus para ajudar a identificar o que provocou o acidente. O motorista ele foi conduzido pela Polícia Militar para prestar esclarecimento e as equipes de trânsito permaneceram no local até a retirada completa do ônibus. Depois da remoção do trânsito, houve a limpeza da pista. O trânsito nesse momento está liberado o fluxo pelo local. As circunstâncias que levaram aí o ônibus a subir o canteiro e tombar vão ser também apuradas. Agora, só mais uma informação antes da parcial do trânsito, é que o trânsito ali do viaduto Miguel Arraes, na zona centro-sul de Manaus, está com alterações. Agora vai acontecer essa alteração até a madrugada dessa terça-feira. A mudança ela é necessária para a instalação de um novo pórtico de sinalização viária. Esse bloqueio ele começou às 15 horas e deve seguir até às 4 horas. Os agentes do IMU também estão no pontos de bloqueio ali para orientar os motoristas e organizar o fluxo. Agora a gente tem a parcial do trânsito. Vamos começar falando pela Guilherme Paraense, que vai de acesso a Humberto Calderaro, trânsito completamente carregado, lento ali pelo local, também um trânsito bastante concorrido, porque quem vem da Guilherme Paraense para acessar Humberto Calderaro encontra essa dificuldade para trafegar no local, porque Humberto Calderaro nesse horário é aquele horário de pico que deixa a via completamente carregada com muitos veículos pela via, então tem que ter uma atenção mais redobrada ao trafegar por esse local. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas.
A partir de agora, você, motorista por aplicativo, carro, moto ou taxista, já pode mandar o seu áudio de 30 segundos aqui pro WhatsApp da Rádio Mix. Você já sabe, DDD 92-99312-1007, 99312-1007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Exatamente isso, Karime Leão. A Rádio Mix Manaus, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, mas só vale aqueles áudios enviados durante o nosso programa. A partir de agora, 18 horas, gente, de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde até as 7 horas da noite, aqui na 100.7 FM. Exclusivo para você, ouvinte do 18 horas. E se você não ganhar hoje, não fica triste, né, Kennethson? Tem muita promoção até dezembro. Com certeza, até o dia 25 de dezembro. E na hora de mandar o áudio, não exagera, só 30 segundos, tá bom? Tamo junto. Boa sorte. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Manaus voltou a tremer. Em apenas um mês, é o segundo abalo sentido na capital amazonense. O terremoto de magnitude 7,4, com epicentro na Colômbia, fez prédios balançarem e assustou os moradores de diferentes bairros. Algumas edificações foram evacuadas por precaução e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer as vistorias. Eu sou a Nathalie Moraes e vou contar como foi a atuação dos bombeiros e o que foi encontrado nas estruturas. Eu, André Meirelles, falo do desaparecimento de uma bebê em Manaus. A principal suspeita é de que a criança tenha sido levada depois que a mãe foi dopada. O caso é tratado como um possível sequestro e está sendo investigado pelas autoridades. Manaus teve o dia mais quente do ano. Os termômetros chegaram a 35,4 graus Celsius e bateram recorde de temperatura de 2026, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu, Vanessa Lima, falo sobre essas altas temperaturas e quais os cuidados são importantes para enfrentar esse calor. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Segunda-feira marcada por susto aqui em Manaus. Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia e foi sentido em vários pontos aqui da cidade. Para a gente ter uma ideia de como foi forte, a partir da escala de magnitude 5, o tremor já pode causar danos significativos nas estruturas dos prédios. Ou seja, o de hoje foi muito forte. Mais de 100 pessoas morreram lá na Colômbia e também teve reflexo em outros países, como Equador e na Venezuela. Karime Leão, eu vi as imagens foram terríveis, viu? Lá na Colômbia, muita gente correndo, aquela cena realmente desesperadora, uma tragédia enorme. E aqui em Manaus, Karime Leão, vários prédios foram evacuados e muita gente registrou ali os lustres e as lamparinas tremendo ali, balançando durante esse terremoto que também atingiu a nossa capital amazonense. Esses vídeos, eles viralizaram nas nossas redes sociais, tá lá no @18 horas news também, e o Corpo de Bombeiros recebeu vários pedidos ali, vários chamados durante esses abalos e depois foi acionado para poder vistoriar alguns prédios da nossa capital. Um desses locais evacuados foi um Fórum Business Center, que fica aqui no bairro Adrianópolis. O acesso aos andares chegou a ficar com esse acesso restrito. Muita gente não pôde descer de elevador, Karime, porque foi bloqueado naquele sistema de segurança. A perigo. Exatamente. E aí as pessoas desceram pelas escadas em vários outros prédios. Estava conversando com um amigo ainda há pouco. Ele disse que na hora ouviu aquele alarme, né? E até algo incomum para nós amazonenses, né? A gente não está acostumado com esse sistema. A gente percebe que ele como incêndio, né? Mas na realidade pode ser qualquer situação. É uma situação de risco. E quando ele ouviu aquela sirene, entrou em desespero e saiu descendo as escadas e achou que ia morrer. As pessoas ficaram desesperadas. Eu imagino, porque se eu escuto um alarme desse, eu acho que é um incêndio. Sim. Ainda mais que com calor, e a gente tem visto muito elevadas. E nós temos visto muitas notícias, muitos incêndios também aconteceram nesse fim de semana. E se eu escuto assusta, né? Se eu escuto um alarme desse, eu vou achar que é um incêndio.
Agora, se eu escuto o alarme e tô sentindo e tô vendo que o prédio tá tremendo, nossa. A pessoa até chegou a narrar, Karime, que ela achava que estava meio tonta, sabe? Labirintite, né? Porque ela sentiu que tava, nossa... Tava alguma coisa estranha. Tô com problemas e ela percebeu que não, era dentro de casa mesmo. Terrível. As pessoas também relataram, Kenneth, um tremor no Aleixo, no centro da cidade. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto que aconteceu hoje de manhã, toda essa movimentação, e traz os detalhes pra gente agora. Nathalie, então, esse é o segundo abalo sentido aqui na capital, isso em apenas um mês. No dia 24 de junho, 2 terremotos na Venezuela tiveram também reflexo aqui em Manaus. Além de Manaus, esse lá da Venezuela teve reflexo em Iranduba e Barcelos. Ou seja, será que a gente já está ficando quase acostumado, né? Já deve imaginar se acontecer daqui a pouco outro tremor. Depois de muitos anos, né? Era um episódios bem isolados e agora é o segundo, né? A gente noticiou aqui, lembra, Kenneth? Nós demos essa notícia. Tem menos de um mês aqui que nós noticiamos. Exato. Né? É realmente assustador pensar que tudo isso está acontecendo aqui na Amazônia, né? Muito boa noite para você, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes. Hoje de manhã, Kennethson, a gente estava aqui na redação quando a gente começou a receber esses primeiros registros e a gente realmente ficou bastante assustado. Para quem está nos ouvindo agora, a nossa rádio fica localizada no bairro do Adrianópolis e segundo, né, as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, o bairro do Adrianópolis, assim como o Aleixo e o centro de Manaus, foi um dos bairros aí onde mais eles atenderam ocorrências relacionadas a esses tremores de terra aqui em Manaus. Foram mais de 24 acionamentos ao Corpo de Bombeiros, né? E um terremoto de uma escala de 7,4 que atingiu a Colômbia na manhã dessa segunda-feira. Foi por volta de umas 9 horas da manhã que muitos amazonenses realmente sentiram aí essas estruturas tremerem. Esse tremor aconteceu mais precisamente em São José do Palmar, né, na zona oeste da Colômbia, né, e ali não somente nesse local, mas em Bogotá, Medellín também foi sentido esse tremor. Cali, né? E Cali, e teve reflexo aqui também, como o Kennethson disse, há um mês atrás a gente teve uma situação muito parecida na Venezuela e os amazonenses também sentiram, e na manhã de hoje, por volta das 9 da manhã, mais uma vez, muitos amazonenses ficaram bastante assustados. Depois de receberem mais de 20 chamados, as equipes do Corpo de Bombeiros foram até esses prédios, onde muitas das pessoas acabaram fazendo toda a evacuação realmente por segurança, né? E aí os bombeiros disseram que não tiveram feridos, né? Eles fizeram alguns atendimentos por algumas pessoas relatarem alguns sintomas, como o Kennethson disse, né? Aquela sensação de tontura, né? De desmaio, de mal-estar, até mesmo pelo susto. E pânico também, né? Karime? Então, assim, é uma pressão alta, muito né? Muito difícil. Ó, você tá num prédio, numa situação dessa, e você se depara com um sistema de segurança acionado. Um alarme. A gente escutar um alarme não é uma coisa normal. Eu já trabalhei em um prédio onde eu trabalhava no 13º andar. Teve um treinamento dos bombeiros ali no prédio e nós não fomos avisados. Era por volta das 3 da manhã. Eu tava no prédio. Foi um susto que e tanto. Desespero. Então agora você imagina, né, essas pessoas que eram realmente para evacuar, né, o prédio. Era para eles deixarem aquele local. Mas a principal orientação e preocupação também das equipes dos bombeiros é verificar se houve estruturas e prejuízos, né, a esses locais, às estruturas do prédio, né? Os relatos de tremores aconteceram principalmente no Adrianópolis, no centro e no Aleixo. Eu separei uma fala aí do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Orleilson Muniz, para falar sobre essas preocupações por parte dos bombeiros no Amazonas. Vamos conferir. Fomos acionados, diversas ligações, e as nossas equipes estão em vistoria. Nossa preocupação maior é checar, principalmente nas edificações altas, se houve comprometimento na estrutura da edificação. O que é a estrutura? São as colunas, né, os pilares e as vigas. Principalmente movimentação de solo, estrutura de sapata, algo dessa natureza. E estamos orientando os síndicos, os proprietários das edificações, que até o momento não identificamos nada que possa demandar evacuação das edificações, mas na verdade as construtoras que fizeram essas edificações, elas precisam sim fazer uma análise mais refinada da edificação para garantir que não houve de fato nenhum comprometimento no médio e no longo prazo dessas estruturas.
18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, né? É muito importante, realmente, as pessoas que moram, que trabalham nesses prédios, esperarem as pessoas, os engenheiros responsáveis da construtora fazerem uma avaliação, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil também orienta, Karine e Kennedson, que durante esses tremores, caso venha a acontecer novos episódios por aqui, a população se afaste principalmente de áreas como janelas e também as sacadas, né? E também de móveis e objetos que possam cair e sempre lembrar de proteger a cabeça, né? Nessas situações é muito importante a gente realmente colocar ali a mão na cabeça, porque a gente não sabe o que pode cair na cabeça e realmente você acabar perdendo ali a consciência. E caso sejam identificadas fissuras, trincas, né, recalques ou qualquer alteração que possa indicar problema na estrutura, a recomendação é deixar o local imediatamente, como afirma aí o comandante-geral do Corpo de Bombeiros sobre esse trabalho, né? Vamos ouvir. Nós orientamos, primeiro, ligue para o Corpo de Bombeiros através do telefone 93, acione em caso, e em alguns casos também a Defesa Civil pode ser acionada, mas nós orientamos principalmente as pessoas manterem a calma, tá? Não entrarem em pânico. Esses abalos sísmicos, a região amazônica, ela não está em cruzamento de placas tectônicas, portanto, nós pegamos apenas os reflexos dos abalos que acontecem principalmente na Cordilheira dos Andes, e não há um impacto significativo. Contudo, é importante que as pessoas mantenham a calma. Se houver necessidade, retire as pessoas até a chegada do Corpo de Bombeiros ou dos próprios engenheiros da edificação para garantir que ela esteja segura e o retorno adequado para os seus apartamentos. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, né? Como a gente adiantou, esse tremor de terra atingiu vários pontos aqui da nossa cidade, mas atingiu um dos principais pontos no coração da nossa cidade. Eu tô falando da Avenida Eduardo Ribeiro, Karine, no centro de Manaus. Nossa. Lá tem prédios antigos, prédios históricos, né? E inclusive teve um registro ali no Palácio do Comércio. Esse trabalhador, ele preferiu não se identificar, mas ele contou que sentiu o abalo, era um pouco mais de 8h30 da manhã, e ali conseguiram sentir a tremer as persianas, as janelas, tudo começou a tremer, a bater, e todo mundo evacuou o prédio. Agora você imagina um prédio correndo, antigo, lógico, né? Como foi difícil para fazer todo esse trabalho para as pessoas deixarem o prédio. Eu separei até um trechinho dessa publicação feita nas redes sociais para que os nossos ouvintes possam ouvir e conferir. Vamos ouvir. Prédio Palácio do Comércio aí, ó. Teve um tremor. Funcionários tudo do prédio desceram pra rua aí, ó. Tremor de terra que teve aqui. Aí o prédio sentiu o abalo, ó. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, né? Apesar de todo esse susto, né? Nós não tivemos registros graves de ferimentos. Já lá na Colômbia, né? Até o momento, a gente soube que o tremor deixou feridos e causou vários danos em diversas cidades por lá, né? A governadora, inclusive, né, de Bogotá, chegou a falar que a destruição foi bastante significante por lá e que o governo acaba avaliando ali os impactos desse terremoto. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro ocorreu a cerca de 230 quilômetros de Bogotá, né? E aí a agência sismológica europeia aponta que cerca de 95 quilômetros ali daquela capital, e não há registros de tsunami, né? Muita gente acaba se perguntando, Karine, se depois dessas situações podem haver ainda eventos climáticos mais graves, mas eles descartaram aí essa possibilidade até o momento, Karine. Até o momento, pelo menos 111 mortos, 87 feridos, e o presidente colombiano declarou emergência nacional por conta do terremoto. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E nesse domingo, Dia dos Pais, gente, aqui em Manaus, registrou um dia mais quente do ano e com certeza esquentou aí na casa de vocês. Os termômetros, eles marcaram 35,4 graus. A gente sabe que esse calor intenso faz parte do verão amazônico, um período de altas temperaturas aqui da nossa região, mas ainda não chegamos na fase mais quente, Karine. Isso que eu ia falar, gente, só tá começando, hein? A previsão é que o calor continue. Você imagina
imagina um dia mais quente do que ontem. Então, ontem foi difícil. Colocar gelo na banheira e se jogar dentro. Sei lá, sabe a pia do banheiro, a louça da pia, tava morna de noite lá em casa. Caraca. Tava morna. Eu falei, meu Deus, nunca vi isso. Bom, especialistas alertam, é claro, para os efeitos dessa onda de calor, principalmente para a nossa saúde. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, e esse calorão vai continuar, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite para você, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E, infelizmente, a previsão é que ainda pode piorar, sim. Mas agora, no nosso Dia dos Pais, né, tivemos o dia mais quente de 2026 até agora. Por volta ali das 2h, os termômetros chegaram a 35,4 graus, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E olha, esse calor ele já vinha apertando bastante nos últimos dias. E essa temperatura de domingo, ela superou o recorde do dia mais quente desse ano, que foi de 35,3 graus no dia 4 de março. Agosto já está dando sinais, né, de que seria um mês muito quente. No dia 5 desse mês, Manaus chegou aos 35,2 graus, que foi a mesma marca registrada no sábado, dia 8, ou seja, no domingo subiu 0,1 grau Celsius. E com temperaturas acima dos 35 graus, a recomendação é reforçar os cuidados, principalmente com a hidratação. Evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e ficar atento aos sinais de mal-estar provocados pelo calor. O pediatra Daniel Becker faz algumas recomendações pra gente sobre como se cuidar nesse calor, principalmente para as crianças. Vamos ouvi-lo. Usar filtro solar, é claro. Usar roupas leves, especialmente com proteção UV, quando puder. Boné é muito importante. Procurar sempre sair do ambiente quente e ir para o ambiente fresco, de preferência com ar-condicionado. Se você tem acesso ao ar-condicionado, use o ar-condicionado. Eu espero que a nossa eletricidade aguente aí o uso de ar-condicionado maciço que vai ter nos próximos meses. 18 horas. Pois é, gente, a tendência é que os próximos dias continuam bastante quentes na capital. Então já sabe, água por perto, proteção contra o sol e atenção redobrada com crianças e idosos, Karime. Verdade, atenção redobrada aí para quem tem crianças e idosos em casa, porque a galera esquece de beber água, né? A gente tem que estar sempre lembrando. E, gente, foge do sol. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo exercício físico 12h, 1h. Isso pra não, quê, né, gente? Isso não deve fazer bem, né? Pois é, gente. Porque há uma exaustão, pode né? Desidratar, pode exigir, né? Mais esforço. Mais intensamente ali os músculos. Exato. Vamos ter mais parcimônia aí com esse calor, gente. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos ao bloco de política do 18 horas com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. E eu sei que o assunto de hoje na política foi o debate que aconteceu nesse domingo com os pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas. Participaram Omar Aziz, Ismael Munducuru, Davi Almeida e Maria do Carmo. A falta, quem ganhou foi o candidato Roberto Cidade. Vamos aos detalhes com Nathalie Moraes. Nathalie, conta aí como é que foi. Teve nota, Roberto Cidade não foi porque ele explicou. Explicou, Karime, mais uma vez. Boa noite para você, Kennedy, e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no 18 horas. Roberto Cidade, por volta de 40 minutos antes de iniciar o debate, né, disse que não iria comparecer. Por meio das redes sociais, o governador afirmou que decidiu se ausentar por considerar que o encontro seria marcado por ataques entre adversários e preferiu dedicar o seu tempo às ações do governo. Na publicação, ele disse que ele não faria parte, inclusive, Kennedy, da baixaria da velha política, abre e fecha aspas. Ele foi muito breve ali, né, na sua publicação, mas foi mais ou menos esse recado aí que ele tentou passar. E também teve uma outra questão, Nathalie Moraes, tem a questão jurídica, né? A coordenação de campanha de Roberto Cidade informou que foi uma orientação jurídica que o candidato não participasse desses debates. Exato, Kennedy. Antes da candidatura propriamente dita, exato, né? Enquanto pré-candidato. Já faltou homologar, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas assim, o craque do jogo e quem surpreendeu e muito foi o Ismael Munducuru do Rede. Assim, ninguém esperava nada e ele realmente entregou tudo. Muita gente esperava ali que tivesse muitos embates entre a Maria do Carmo, né? Que seria a candidata do Flávio Bolsonaro atacando o candidato direita, do né? Lula, Omar Aziz, e isso
não aconteceu durante esse debate. Mas é claro que durante ali o seu primeiro discurso, né, de forma muito diplomática, trazendo toda a sua experiência, Omar Aziz, é claro que ele já começou, inclusive, destacando aí a ausência do Cidade. Eu separei aí um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir como é que foi. É lamentável que o atual governador, que é uma autoridade, que tenha que dar satisfação, não é favor que ele faz, é obrigação que ele tem com a população, não esteja aqui no debate e justificando que tem um complô contra ele. Não. Nós temos que fazer a mudança, mas a mudança com responsabilidade, com a segurança necessária da experiência. Eu não sou da velha política ou da nova política, eu sou da boa política, da que constrói, que serve as pessoas. E aqui eu vou ter a oportunidade de falar sobre o nosso programa de Estado. Como é que nós vamos tratar a educação, a saúde, a segurança, poder dizer como é que a gente vai servir as pessoas. Um governante, ele serve pessoas. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, o debate, né? Ele não teve grandes momentos, aquele embate, não. O debate foi uma coisa mais morna, mas um dos momentos que realmente chamou bastante atenção foi quando se falou de educação, Kennedy Paes. Né? Isso porque vale a gente reforçar mais uma vez que o nosso estado ocupa, infelizmente, os piores índices do Brasil. O Amazonas foi o pior estado do país no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E nos últimos dias a gente teve, né, dados divulgados do Anuário da Educação, e esses dados também realmente chamaram a atenção, porque mostrou que os nossos alunos não conseguem ler, não conseguem resolver problemas de matemática, e é claro que esse assunto também foi levado ali para o debate. Só que a gente tinha ali no debate uma empresária, dona de uma das maiores universidades aqui do nosso estado. Eu estou me referindo à professora Maria do Carmo Cefaí. E aí ela foi questionada, principalmente pelo candidato Davi Almeida, né, ex-prefeito de Manaus, que falou sobre a educação. Ele disse que quando ele era prefeito, ele conseguiu transformar a educação básica para a melhor educação do Brasil, assim como a saúde, e a faculdade da empresária não teria esses bons resultados assim. Inclusive, eu separei esse trechinho para que os nossos ouvintes também possam conferir. Vamos ouvir. Manaus tem a melhor nota da história da sua educação. É a quinta melhor educação do Brasil, enquanto a FAMetro tem a pior nota do Brasil no curso de medicina. Eu adoraria ter entregue o Tropical Hotel, mas não encontrei financiamento público, apoio do governo, aliás, de ninguém, inclusive a prefeitura majorou o nosso IPTU em quase 1000%. Olha só que alegria. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, realmente o clima entre eles foi o tempo todo de alfinetada. Só que nessa questão dele, exato, nessa questão dele falar da FAMetro, né, da educação, dizendo que a FAMetro é o último lugar e tal, a filha dele formou na FAMetro em medicina, né? Exato. Foi a 5ª turma de medicina da FAMetro. A filha dele formou na FAMetro em medicina, mas ele, mais uma vez, teve um contraponto. Ele criticou mais uma vez a Maria do Carmo, disse que ela formou numa universidade que teve a nota 1 e que, inclusive, por ter essa baixa, né, essa nota tão baixa, para ela ter uma competitividade no mercado, ela precisou fazer pós-graduação em São Paulo para poder concluir a sua especialização da melhor forma possível. Mas para muita gente isso daí não pegou bem nas redes sociais, muita gente teve muitos recortes aí que viralizaram sobre essas respostas, tanto de um lado quanto também de outro. Exato, Kennedy, são realmente dos dois pontos. Mas o craque do jogo, Isael Munduruku, ele trouxe vários confrontos, inclusive ele foi o único que teve coragem ali, né, de bater de frente com a velha política. Eu tô me referindo ao candidato Omar Aziz, né? Ele até fez por várias vezes, Kennedy, questão de dizer que ele não é a velha política, ele é a boa política, né? E ele fez mais uma vez referências a grandes nomes. Eu me refiro aí a Gilberto Mestrinho, né, Jefferson Pérez, Amazonino Mendes. Ele sempre diz que ele fez escolas com esses grandes políticos que o nosso estado já teve. Mas o Isael Munduruku, ele não perdeu a oportunidade. Ele é pré-candidato da Rede e é um partido de esquerda. E a candidata da direita estava ali e dizendo, batendo no peito, que ela era a candidata do Flávio Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, apoiada por toda a família. Mas ele foi lá e cutucou e disse para ela que ela deveria ter vergonha, porque o pré-candidato dela está envolvido no caso Master. Ele abriu. Vamos conferir aí o que disse o Munduruku.
A situação piorou muito a partir de um governo que apoia a senhora, que é o governo da família Bolsonaro. Governo que, aliás, a senhora disse que tem apoio de toda a família, sendo que o seu principal expoente está preso, cumprindo prisão domiciliar. O seu candidato a presidente está acusado de uma avalanche de acusações em relação a um escândalo financeiro, que é o caso do Banco Master. E a senhora tem mais uma questão que é mais estarrecedora com relação aos povos indígenas. A senhora, o seu partido defende que nenhuma demarcação deve ser feita. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Esse aí é o Isael Munduruku, pré-candidato da rede ao governo do Amazonas. A gente tem ao todo somente 5 candidatos estariam confirmados no debate, somente 4 compareceram, mas até o Amazonas tem hoje 7 pré-candidatos ao governo. Só 5 participaram porque eles têm representatividade, né, dentro da Assembleia Legislativa e também aparecem ali nas pesquisas de indicações de voto, Karime. Eu senti falta do Cabo Daciolo, acho que poderia dar uma apimentada a mais nesse debate aí. Sem dúvida alguma ia aumentar o debate. Agora, teve muita proposta, Nathalie, ou só foi acusação? Karime, teve sim, né? Muito se falou sobre as principais demandas do nosso estado: saúde, educação e segurança, né? E segurança pública. O tom que eles levaram para o debate é basicamente, Nathalie Moraes, o mesmo tom que eles levaram para as suas convenções, né? Tanto o senador Omar Aziz, ele que tem feito as suas convenções, participou da convenção dele, participou da convenção da coligação do PT também, e o assunto mais falado foi em relação à segurança pública, a reforçar a nossa segurança pública, é uma das pautas prioritárias para o senador Omar Aziz, a construção de novos hospitais também no interior do estado do Amazonas. A gente fala agora do público em relação a Davi Almeida. Um dos principais pontos também é na área da saúde, zerar a fila do CISEG. Um ponto então, são que para mim chamou pontos, bastante atenção durante a fala do Davi Almeida, já que você falou, foi quando ele falou que o SAMU, nesse fim de semana, Karime, não tinha maca mais para fazer atendimentos por conta do alto índice de acidentes registrados nesse fim de semana em Manaus. Sim, a gente vai conferir daqui a pouco, exato. Um colapso, realmente, que inclusive atingiu o SAMU de tantos acidentes registrados nesse fim de semana. Então, assim, foram vários pontos trazendo saúde. Mas essa questão do SAMU é o seguinte, porque uma coisa é prefeitura, outra coisa são as ambulâncias do governo do estado, que são diferentes. E ao que tudo indica, ao que parece, quando tem muito volume, quem acaba realmente fazendo serviço é o SAMU, é o pessoal da prefeitura. O SAMU, ele é acionado para qualquer ocorrência muito grave. Mas o que acontece? Quando essas pessoas feridas estavam chegando no hospital, tinha tanto atendimento, tanta gente esperando, que não tinha maca. E aí essas pessoas estavam ficando internadas já na maca do SAMU. Onde estava. Aí que é um problema. A gente já até noticiou aqui no 18 Horas sobre essa realidade, mas acho que vale a pena a gente comentar daqui a pouco novamente. Né, Karime, o André Meirelles fechou, ele vai falar ao vivo, aliás, com a gente a respeito desse número de acidentes. O segundo fim de semana com um número absurdo de acidentes registrados de trânsito aqui em Manaus. Vamos seguir? Já foi? Vamos lá. Vamos falar de emendas parlamentares milionárias, que isso é o quê? Emenda parlamentar é aquele dinheiro de deputados federais, senadores, que têm o direito de indicar para onde que vai esse dinheiro, né? Vai para a cidade do interior, para a capital, vai financiar obras, serviços, projetos, propostas, enfim. Só que nessa época eleitoral, isso pode virar uma moeda de troca, não é, Kennedy? Com certeza, Karime Leão. Imagina a situação de alguém que não tem o poder político, de alguém que realmente quer fazer a diferença. Olha, eu vou colocar o meu nome à prova nas urnas para poder tentar mudar a realidade do nosso estado do Amazonas, talvez mudar a realidade da minha cidade, e essa pessoa não tem qualquer tipo de capilaridade política, não tem ninguém financiando, dificilmente essa pessoa vai conseguir se eleger. Dificilmente ela vai conseguir se eleger. Essa aqui é a verdade. E o princípio da democracia, do nosso estado democrático, é de nós termos a igualdade, de nós termos a oportunidade de cada cidadão. Esse é até um direito constitucional, gente. É um direito constitucional que você tem de você colocar o seu nome e você concorrer com outros candidatos e você se eleger. É um direito seu. E a Justiça Eleitoral trabalha no sentido de equalidade, ou seja, de igual concorrência igualada, né? Concorrência, igual concorrência para todos os candidatos. Só que na prática a gente vê que não acontece. Na prática a gente não tem isso, Karime. As emendas parlamentares, elas ajudam a explicar hoje como é que tá a questão, principalmente de apoiadores
vereadores, de prefeitos aqui no nosso estado do Amazonas. E quem aparece nessa maior capilaridade no interior do estado do Amazonas é o senador Omar Aziz. Entre 2023 e 2026, o senador destinou 242 milhões de reais já efetivamente pagos aos 62 municípios do estado do Amazonas, incluindo Manaus. E essa presença nos municípios aparece também nesse campo político. Na convenção agora do senador Omar Aziz estiveram presentes pelo menos 49 prefeitos, além de vice-prefeitos e também representantes municipais. E é interessante a gente dar uma destacada de que não dá para dizer que essas emendas parlamentares, elas naturalmente ou automaticamente elas compram apoio. Isso daí é uma outra questão, é um outro departamento, mas também não dá para ignorar esse peso político dessas emendas parlamentares no interior do estado do Amazonas. Em muitos casos tem ali a questão de caixa limitado, dependem desse dinheiro para poder investir na área da saúde, na educação, em infraestrutura e também assistência social. Até mesmo porque esse é o objetivo das emendas parlamentares. Exatamente, que um senador, isso, que um deputado federal, que um deputado estadual, que um vereador possa destinar emendas parlamentares para determinados setores. Olha, vou investir aqui na saúde para que possa ser investido ali na Fundação Secom. Vou enviar tantas emendas parlamentares para reforçar o atendimento a crianças com TEA. Então, existe essa verba exatamente destinada para esse tipo de objetivo. E a questão é que nesse momento eleitoral, Karime, muita gente acaba sim sendo influenciada, mas é claro que quem toma as decisões é o povo, e é o povo que é a autoridade máxima quando se trata em relação ao futuro nosso político, porque são eles que vão decidir, são eles que vão votar. Na realidade, os apoios, eles facilitam as passagens, facilitam os palanques e o oferecimento de suas propostas, mas quem decide é o povo, Karime Leão. No fim das contas, é o povo lá na ponta, ou seja, você que vai decidir, você quem vai votar. Então, ano eleitoral, por favor, pesquise, procure saber quem é o seu candidato, procure saber as propostas que ele apresentou ou a proposta que ele apresenta de governo para melhorar as áreas, principalmente a área da segurança pública, que é a maior preocupação do eleitorado. Demanda, né? É a maior demanda, não só aqui no estado do Amazonas, mas também em todo o país. E lembra, o Amazonas está em péssima situação em saúde, educação e também segurança pública. Bloco de política, muito obrigada, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Então, já mandou o seu áudio? Ainda não? Estaciona seu carro e manda o seu áudio de até 30 segundos aqui para a Rádio Mix, DDD 92-99312-1007, 99312-1007. E responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Participe e mande aquele áudio caprichado, viu? De 30 segundos. Você já sabe, sempre de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, o motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista vai ganhar esses 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe da A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A gente começou o programa falando sobre o acidente lá no São Jorge, do ônibus que capotou, não é? E esse fim de semana esse segundo fim de semana de agosto, o número de atendimentos por acidente de trânsito subiu mais de 47% aqui em Manaus. Dá os detalhes pra gente. Boa noite mais uma vez. É isso mesmo. E 198 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito, precisaram de atendimento nas unidades de saúde de Manaus, isso durante o segundo fim de semana de agosto. Esse número é de 47,7% maior que o registrado no primeiro fim de semana do mês, quando 134 vítimas foram atendidas. Boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. Olha, o maior alerta continua sendo para os acidentes envolvendo motocicletas. Foram 149 vítimas, que é o equivalente aí a 75,2% de todos os atendimentos registrados, isso no fim de semana. No sábado agora, dia 8 de agosto, foram 90 atendimentos. Já no domingo, o número subiu para 108 vítimas.
Outros acidentes de trânsito somaram 36 atendimentos. 8 pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo carros e outras 5 foram atendidas depois de terem sido atropeladas. Os hospitais e pronto-socorros concentraram a maior parte dos atendimentos, com 131 vítimas nos 2 dias. As unidades de pronto atendimento e serviços de pronto atendimento receberam outros 32 pacientes. E o movimento maior nas unidades de saúde aconteceu durante a noite. No sábado, o pico foi às 23 horas, com 9 atendimentos em apenas 1 hora. No domingo, os maiores volumes foram registrados das 14 até as 20 horas, com 8 atendimentos por hora. Esses números são do Sistema de Gestão Hospitalar e mostram aí o tamanho do impacto dos acidentes de trânsito na rede de saúde aqui da capital. Agora vamos à parcial aqui do trânsito. A volta para casa está com trânsito lento em 3 vias importantes aqui da capital. Na Avenida Djalma Batista, o fluxo segue lento, com grande movimento de veículos no sentido bairro. Na Avenida Constantino Nery, a situação é parecida, com trânsito carregado e trechos de lentidão. E aqui na Avenida São Jorge, o tráfego também está lento, com muitos veículos na via. Agora, para quem está saindo de casa, seguindo por essas vias, a orientação é aquela, né? Ter paciência e dobrar a atenção durante o deslocamento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meireles. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o pré-candidato a deputado federal, João Tayá, pelo Partido dos Trabalhadores. Muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para interagir, falar sobre a campanha desse ano, falar das nossas propostas, ideias, fiquem à vontade. Pronto, a gente quer saber de tudo isso, vamos lá. E qual vai ser então a sua bandeira, né? Qual foi a sua predisposição para lançar candidatura? Eu sou mestre em segurança pública, sou professor de Direito, faço doutorado em Direito e doutorado em Segurança Pública também pela Universidade Federal do Pará. Portanto, a minha vivência é nessa área, na área jurídica e na área policial. A nossa campanha ela vai focar com 13 propostas para uma nova segurança pública na Amazônia. Essas 13 propostas estão divulgadas, inclusive, no nosso site, www.delegadotayá.com.br, nas nossas redes sociais também, do Delegado Tayá. Agora, só letra Tayá, né? T-A-Y-A-H. Pronto. T-A-Y-A-H. Então todos têm a oportunidade de conhecer. Mas é claro, a gente não vai falar só de segurança pública, porque existem outros temas que também são importantes, né, para o povo amazonense. Então, durante a campanha, nós vamos fazer a defesa da bandeira da Zona Franca de Manaus, foi muito atacada durante o governo Bolsonaro, né, tem muito fragilizada. Vamos levantar a bandeira da construção da BR-319, que em décadas, né, de vários governos que passaram, não houve a repavimentação e o governo Lula está fazendo isso. Né? Então, existem muitas bandeiras aí que são caras ao povo amazonense e que nós vamos abordar também durante o processo eleitoral. Agora, João, aproveitando que você falou sobre segurança pública, conta pra gente como é que vai ser, assim, a principal proposta, porque a gente fala diariamente aqui na Karime sobre segurança pública, é uma das principais demandas que a sociedade hoje aponta nessas pesquisas eleitorais, que elas vão escolher um candidato que vai ter condição de resolver a segurança pública, e aqui no nosso estado do Amazonas estamos próximo à fronteira com Peru, Colômbia, e nós temos essa dificuldade principalmente em relação a essa escalada do crime organizado. Como é que se avalia a segurança pública no nosso estado do Amazonas e como mudá-la? O bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, ela tende a discutir segurança pública sempre falando com discurso de morte, de prisão e de punição, não é? Mas segurança pública não se resume a isso, né? Muito pelo contrário. Claro, nós não estamos falando que quem comete crimes não deva ser punido, tem que ser punido. O Estado tem que usar da sua força legítima para impor punições a quem comete crimes. Só que não é só a punição que vai resolver, porque se resolvesse, o Brasil já seria um país seguro. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Nós temos a polícia que mais mata no mundo, consequentemente a que mais morre. Nós tivemos um colega da Polícia Civil recentemente morto, infelizmente, em confronto com o tráfico de drogas. Então nós estamos seguindo toda a receita da extrema-direita de morte e prisão, não está dando certo. E por que não está dando certo? Porque não basta o Estado usar da sua força para impor punições se ele não se fizer presente em outras frentes. Imagine que se o Estado toma conta de uma comunidade onde a facção criminosa está dominando tudo e de repente prende, mata todo mundo e sai de lá, na semana que vem está tudo retomado de novo. Então o Estado ele tem que, paralelamente a fazer uso legítimo da força
preservando direitos das pessoas, sem cometimento de abusos, prender quem tem que prender, ocupar territorialmente os locais onde as facções se fazem presentes, mas logo após as operações policiais, chegar com os equipamentos urbanos, chegar com unidade de saúde, promover infraestrutura adequada naquele bairro, promover espaços como praças públicas onde as pessoas possam desenvolver atividades culturais, né? Trazer escolas para aquela localidade. Aí sim, nós vamos ter uma presença forte do Estado que vai impedir que o crime volte a dominar aquele território. Então, isso é o que nós defendemos. E quando nós falarmos das nossas 13 propostas para a segurança pública na Amazônia, nós vamos trazer alguns caminhos e soluções para que o Amazonas de fato se torne um país seguro, mas não só o Amazonas, né? O Brasil como um todo, porque nós vamos ter um mandato de deputado federal que vai propor políticas públicas para o povo brasileiro. Nós temos a ideia, por exemplo, se tratando de preservação da Amazônia, criação de uma lei que defina o CPF da madeira. Toda tora que for extraída da região amazônica, ela vai ter um QR Code, uma espécie de CPF, onde qualquer cidadão vai poder analisar, desde a extração até o destino final da madeira. Isso é um ponto importante que nós estamos propondo. Nós estamos propondo também, por exemplo, um bolsa auxílio aos jovens resgatados da criminalidade. O jovem que for resgatado da criminalidade vai ter acesso a um curso técnico, vai ter acesso ao emprego formal, vai ter acesso ao atendimento psicopedagógico, para que ele não retorne à criminalidade. Então nós temos muitas ideias para trabalhar a segurança pública com ideias que funcionam. Não com esse discurso de arminha na mão que não resolve a vida de ninguém e nem torna o Brasil um país mais seguro para viver. Agora, nessa questão da ressocialização, como que é pensado nisso? Porque realmente se prende muito, porque existe, vamos dizer assim, praticamente uma universidade do crime dentro das carceragens, dentro dos presídios, mas também a gente vive aquela máxima, a polícia prende e a justiça solta. Como é que se resolve, então, essa equação? Porque o que a gente está vendo são criminosos ainda perigosos, sendo soltos, colocados em liberdade e que faltou alguma coisa aí. Infelizmente hoje o nosso sistema prisional ele não ressocializa ninguém. Uma pessoa que entra analfabeta no presídio, passar 10 anos presa, geralmente ela vai sair de lá analfabeta. Isso é um problema gravíssimo, não é? Mas o problema da segurança pública também foca nesse discurso de que a prisão vai resolver tudo. E a prisão não resolve tudo. Muitas vezes a prisão é um problema a mais. Exatamente pela razão que você falou. As principais facções criminosas brasileiras surgiram dentro dos presídios. Uma pessoa que entra como um suposto ladrão de galinha dentro do presídio, lá dentro ele necessariamente vai ter que optar por uma facção criminosa e virar um soldado do tráfico, porque se ele não fizer isso, a família dele morre, não é? As próprias facções têm dados sobre a família de todo mundo, tem inteligência. Então a segurança pública tem que ter inteligência para combater a inteligência criminal. Qual é a solução, então? Hoje, um exemplo, essa superlotação dos presídios, ela é tão problemática que hoje, por exemplo, quase metade das pessoas que estão presas lá sob acusação de tráfico de drogas. Só que a maior parte dessas pessoas não são traficantes, são dependentes químicos que vendem trouxinha na esquina para sustentar o próprio vício. Isso não é um problema de segurança pública, isso é um problema de saúde pública. Quantos centros de recuperação de dependentes nós temos no estado do Amazonas? Nós não temos. Então nós estamos a única solução que o Estado está dando para problemas que são de saúde pública é prisão. Prisão para tudo. E com isso a gente está lotando o presídio com gente que não deveria estar lá e tornando essas pessoas soldados do tráfico. Né? Então a solução de tudo não é prisão. O Estado tem que tratar a segurança pública como um problema interrelacionado com questões de saúde, de moradia digna, de infraestrutura, de educação. É assim que a gente vai conseguir funcionar. Mas punindo de verdade quem de fato precisa ser punido. E quem precisa ser punido não é o dependente químico que vende trouxinha. As pessoas que precisam estar punidas geralmente nunca pisaram no presídio, porque elas têm apartamentos luxuosos na Ponta Negra, ou nem na Ponta Negra estão. Eles estão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eles estão lá na Faria Lima, em São Paulo, sem que a justiça chegue a eles. Esse discurso de polícia prende, justiça solta, é muito fácil ser adotado pro ferrapado que é preso com de chinelo no Jorge Teixeira, com aquela bermuda de plástico, dizendo que todo mundo diz que é traficante. Não é traficante essa pessoa. Os verdadeiros traficantes não estão dentro dos presídios. No dia que a gente, de fato, começar a prender as pessoas que precisam estar presas, de fato, nós vamos ter que defender. Essas pessoas têm que permanecer presas. Mas não é o pobre da periferia que vai resolver a questão da criminalidade. Agora, doutor, essa questão de segurança pública, ela nos abre um leque muito grande, né? E a gente recebe aqui várias pessoas também que são especialistas em segurança pública e relatam quais que são as condições de muitos policiais aqui no nosso estado do Amazonas. O senhor é delegado de polícia, o senhor sabe o déficit de policiais civis que nós temos no estado do Amazonas. No interior do estado do Amazonas, a gente tem policiais civis sendo carcereiros.
carceragens superlotadas, pessoas sendo estupradas dentro de unidades carcerárias, e a gente tem diversos problemas. Eu acho que as políticas públicas que o senhor mencionou é incrível. Só que hoje nós temos uma realidade no nosso estado que falta até o básico. Então, às vezes é um policial, 2 policiais para uma população de 10 mil habitantes. Então, isso daí é algo que é mais, tão urgente quanto, entendeu? E delegacias que fecham 5 da tarde, que só funcionam em horário comercial, como é que você analisa essa situação? Eu já fui delegado de polícia no interior e na capital, em várias delegacias. E a realidade de quando eu entrei na polícia em 2014 é totalmente diferente da realidade que a gente encontra hoje, 12 anos depois. Quando eu entrei na polícia em 2014, todas as delegacias da capital funcionavam em regime de 24 horas. Às vezes tinham 2 delegados por plantão, não é? De lá pra cá, todos os governadores que passaram foram precarizando, cada um foi responsável por precarizar um pouco mais a segurança. De maneira que a gente chegou a esse estágio, em que praticamente não há delegacias que funcionam 24 horas em Manaus. A gente conta nos dedos de uma mão as delegacias que funcionam em regime de 24 horas. Os policiais encontram condições péssimas de trabalho. Muitas vezes a gente tendo que fazer cotinha para comprar até detergente para limpar a delegacia, para comprar água para tomar, porque não tem. Isso é inacreditável. Essa a gente ainda não tinha ouvido. Mas a verdade é, os contratos para o fornecimento desse tipo de coisa existem. Dinheiro do contribuinte está indo para isso ser fornecido na delegacia, só que não está chegando. Por que razão? Né? Isso o Ministério Público, o Tribunal de Contas teria que analisar por que não está acontecendo, né? Com o agravante que vocês citaram, o acúmulo de funções dos policiais nas delegacias. Eu fui carcereiro quando eu fui delegado no interior. E teve muitas ocasiões, às vezes no domingo à noite que eu estava em casa, alguém me ligava: doutor, tá tendo porrada aqui dentro da carceragem. Preso brigando com preso. Eu ia correndo pra delegacia e era o cara com a cara sangrando, e a gente tinha que tirar de lá de dentro. Olha o problemão. Então, além de fazer toda a investigação criminal, que é de fato a nossa tarefa, a gente tinha que lidar com esse problema. Eu ia pro barco pedir ajuda do dono do barco: pelo amor de Deus, me ajude trazendo alimento lá de Manaus para esses presos. Jesus. Que a CEAPA, ele só fornecia o fardo de feijão, o fardo de arroz aqui em Manaus. E aí cada delegado tinha que dar o seu jeito de transportar isso de Manaus pro interior, nos locais mais longínquos possíveis, e fazer isso se transformar em comida lá, porque alguém ia ter que cozinhar, alguém ia ter que preparar. Então imagina o problemão que nós tínhamos e ainda temos para administrar como policiais. É por isso que de fato é muito difícil fazer segurança pública no Amazonas. Um estado com dimensões continentais, em que os policiais são obrigados a não só fazer tudo aquilo que é de sua atribuição, mas aquilo que não é da sua atribuição. E com o Ministério Público em cima, fiscalizando. Por que a carceragem está nessas condições? Mas o Estado não nos fornece condições. Como é que a gente vai administrar um sistema prisional que não foi concebido para funcionar como sistema prisional? O Amazonas é um dos únicos lugares do Brasil onde isso acontece. No estado do Pará, que é ao lado, não tem preso em delegacia. A pessoa que é presa vai encaminhada diretamente para uma unidade regional prisional. Não tem policial cuidando de preso em delegacia no Pará. E aqui nós temos. Então, eu tenho muita esperança de que o governador que nós estamos apoiando, que é de anos atrás, quando eu entrei na polícia, quando todas as delegacias funcionavam, quando eu entrei na polícia, eu fui nomeado pelo governador Omar Aziz, que é quem está prometendo que vai resolver de novo, que ele seja eleito. Porque ele já mostrou no passado que ele sabe fazer. De fato, as delegacias funcionavam. Não é? E agora a gente espera que ele seja governador outra vez para tentar resolver esse problema que vários governadores, infelizmente, não resolveram. Tá, gente, voou o tempo. Voou demais. Porque, o assunto de segurança pública o assunto de segurança pública sempre abre esse leque, né, Karine? Abre um leque. E outra, o Kennethson trouxe esse assunto pra gente, porque nas pesquisas eleitorais desde o ano passado é o assunto número 1 do eleitor. Não só aqui do estado do Amazonas, como também do eleitor de todo o país. Então, quando chega alguém falando a respeito que tem a expertise, vivência, né? a vivência de segurança pública, daí a gente pergunta muito, que é pro nosso ouvinte entender, gente, tem alguém que conhece, tem alguém que sabe, vamos ouvir como a gente pode sair dessa situação. Para finalizar, ainda segurança pública, a gente já teve especialista dizendo que se começar a trabalhar hoje, no prazo de 10 anos a gente pode reverter esse quadro. É otimista ou é realista esse prazo de 10 anos? 10 anos. É realista. Política de segurança pública que funciona não se faz do dia pra noite. E por que eu sou um candidato da segurança pelo Partido dos Trabalhadores? Algo que é diferente de todos os outros candidatos da segurança que geralmente são de extrema direita. Porque o governo Lula tem feito o que de fato funciona na prática. O que funciona? Uma pessoa que não teve um curso superior, chegou à presidência da República e foi o presidente que mais criou universidade nesse país. Foi o presidente que mais criou institutos federais de ensino nesse país.
Foi quem criou o ProUni, o FIES, o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, vários programas educacionais, porque ele compreende que não existe desenvolvimento nacional se não houver investimento na educação. O investimento na educação é a principal força motriz que vai fazer a gente vencer os problemas de segurança pública. Para vocês terem ideia, uma pessoa no presídio custa por mês R$ 6.500 aos cofres públicos. O aluno em uma escola de tempo integral custa R$ 3.500, quase metade disso. É com esse tipo de investimento que a gente vai impedir que os jovens ingressem da criminalidade e que as facções continuem arregimentando os nossos jovens da periferia para a criminalidade. É somente por esse caminho. Nós acreditamos nisso e é por isso que eu sou candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que isso vai resolver o problema da segurança pública. Pré-candidato ainda, que a gente chama? Sou candidato porque candidato já foi homologado. Tá então, certo, eu sou candidato oficialmente estabelecido. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje, conversando aqui no 18 horas com a gente. Muito obrigado. Peço que todos sigam-nos nas redes sociais, Delegado Tayá, e no nosso site www.delegadotayá.com.br. Muito obrigado à Rádio Mix por essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Boa noite. Conversamos com o candidato a deputado federal pelo PT, João Tayá. Você está ouvindo 18 horas. Gente, você sabe da história, né? Que uma bebê recém-nascida, ela desapareceu aqui em Manaus. Quem conta essa história pra gente é o repórter André Meirelles. André, boa noite. Boa noite a todos. Esse caso trata da recém-nascida de apenas 23 dias de vida. Foi sequestrada em Manaus depois que a mãe, Márcia Maués, disse que caiu em um golpe nesse domingo. Ela disse que uma mulher entrou em contato com a família sob a promessa de doar roupas para o bebê. Depois, os parentes publicaram um pedido de ajuda nas redes sociais. A suspeita conquistou a confiança da família aos poucos e disse ter ainda mais peças para entregar. Ela chegou a pagar uma corrida por aplicativo para buscar Márcia e a recém-nascida. Ao chegarem no endereço indicado, Márcia foi recebida na casa e convidada a tomar um copo de refrigerante. Segundo ela, logo depois sentiu tontura, perdeu a consciência e caiu num sono profundo. Diante da demora das duas ali para voltar, a família divulgou fotos da Márcia e da bebê informando o desaparecimento. Vamos acompanhar o relato da mãe. Ela falou bem assim, tu quer ir pro quarto? O quarto tá gelado, né? Depois eu tomei a coca lá. Quando a gente entramos, eu só me lembro que eu botei a nenenzinha na cama. Aí ela começou a separar mais roupinha, né? Que disse que era pra mim. Aí daí eu não lembro mais. Aí ela me sacudiu lá. Aí ela falou assim, mana, tu não tá lembrando não? Os caras estavam aqui, bateu em ti e bateu em mim. Depois de todo esse acontecimento, nessa segunda-feira, a mãe da bebê, a Márcia, compareceu na delegacia e contou o que havia acontecido. Ela disse que não sabia o paradeiro da filha e que depois de ser dopada, acordou de repente com a própria suspeita ao lado dela. A mulher disse que criminosos teriam invadido o local, batido nas duas e levado a recém-nascida. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS. Até o fechamento desta matéria, a bebê não tinha sido encontrada e as buscas continuavam mobilizando a polícia da capital. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, e a polícia encontrou a recém-nascida, não é, Kennison? Com vida. Isso agora foi no fim da tarde, lá no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital. A bebê foi localizada por policiais militares, a 8ª Companhia Interativa Comunitária, e levada para avaliação médica. A criança foi encontrada depois que o cerco policial foi fechado. A principal suspeita ainda é investigada e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apura como crime que aconteceu quem participou dessa ação. A bebê está viva, mas as investigações continuam para que os responsáveis sejam identificados. Vamos acompanhar a fala do sargento da Polícia Militar, que falou sobre como resgatou, como é que o resgate aconteceu. No primeiro momento a gente fez o deslocamento até o local, identificou onde se encontrava a residência do chamado, entrou em contato com o senhor Inácio, que o mesmo nos relatou que encontrou uma criança na sua varanda da sua casa, né? Ele fez ali o primeiro acolhimento da criança, né? Ele disse que a criança estava um pouco debilitada, né? Desidratada, estava chorosa. Fez a primeira
primeiro apoio ali, alimentou e entrou em contato com a PEMAN via 190, né? A gente chegou, conversou com ele nos contou a história. A gente resolveu trazer para ver para o hospital, depois a gente trouxe para a maternidade para ver as condições físicas da criança, né? De saúde em relação a isso, né? 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E agora, Karime, vamos conhecer o vencedor do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Quem ganhou foi o Maldini da Silva, ele que levou esse prêmio de hoje. Vamos ouvir agora o áudio dele? Fala pessoal do 18 horas, aqui é Maldini, motorista de aplicativo, mas também sou médico veterinário e tô sempre acompanhando o pessoal do 18 horas, a notícia completa todas as noites, e eu mereço ganhar esses 40 litros de gasolina Ativa Max do posto Atem pra minha noite ficar mais completa, meu tanque ficar mais completo, e eu não perco nada todos os dias, todas as noites, vocês dando uma baita de informação pra gente, que às vezes a gente tá na correria do dia, a gente pede tanta informação e vocês vêm com essa notícia completa pra gente. Show de bola, Maldini. Valeu, parabéns, Maldini, valeu, parabéns, valeu. Tudo bem contigo? Você escuta a gente? Boa noite, eu escuto sim. Boa noite, como é que você tá sentindo aí? Tá sentindo feliz? Conta mais. No momento que me ligaram, fiquei sem acreditar. Sério? Você já tinha mandado... brasileiro e nunca desisto. Já tinha mandado muito áudio pra gente, Maldini? Muitas vezes. Aí eu falei, mas dessa vez, com muita fé em Deus, eu sei que hoje eu vou ganhar esses 40 litros de gasolina no posto A. Tô tão nervoso, eu tô nervoso. Conta pra gente, aproveita esse momento aí que tu tá respirando, enquanto eu faço a pergunta, tu respira um pouco mais, tá? Conta pra gente, qual que é o momento aqui do 18 horas que tu mais curte? É o lógico e óbvio, né? É o trânsito, né? Estou sempre acompanhando vocês por o trânsito aí, sempre dando aquele alivio pra gente, principalmente quando a gente tá saindo, às vezes tá fazendo uma corrida ou saindo de um trabalho. Tá nervoso, respira, amigo. Aproveita para mandar também um recado para os teus colegas, né, de profissão, os motoristas por aplicativos, os taxistas. Quem estiver ouvindo agora a Mix, vale a pena mandar o áudio, né? Vale a pena, não desista, com muita fé você vai ganhar. E olha, eu tentei várias vezes e isso é verdade, a gente ganha, vale a pena tentar e vamos conseguir. Tá certo, Maldini, muito obrigado, meu amigo, boa noite. Boa noite. É isso, gente, programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Muito boa noite. A volta para casa ainda continua bastante apertado para quem vai passando pela Avenida São Jorge. São muitos veículos na via, o trânsito realmente está bastante complicado. Outra informação que a gente recebe é também pela Avenida Brasil, o acesso ali de quem vai seguindo desde o começo até as proximidades da Prefeitura de Manaus. É um trânsito concorrido, carregado, até mesmo aqueles trechos, aquelas rotas alternativas também estão todas complicadas nesse momento para trafegar quem vai seguindo nessa volta para casa. E uma informação importante, rapidamente, o trânsito nas avenidas Brasil, Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, vai ter alterações a partir dessa quinta-feira. Isso por causa das obras do Complexo Passarão. As intervenções vão começar no dia 13 de agosto, deve seguir até o dia 15 de setembro e sempre das 7 da manhã até as 18 horas. E a gente vai acompanhar esse trânsito e trazer informações aqui no 18 horas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As reclamações dos idosos sobre reajustes abusivos de planos de saúde coletivos cresceram 47% entre 2021 e 2025. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O peso dos aumentos tem consumido grande parte da renda dos beneficiários com mais de 60 anos, forçados a cortar gastos básicos. Os aumentos têm causado impacto financeiro e emocional. Mensalidades elevadas forçam idosos a escolher entre pagar o plano ou arcar com alimentação, remédios e até moradia. O receio com a data do vencimento gera estresse crônico e forte instabilidade emocional na terceira idade. Muitos precisam recorrer aos filhos ou abandonar o plano de saúde privado, sobrecarregando o sistema público. Enquanto os planos individuais têm teto de reajuste anual definido pela ANS,
ICMS, fixado em 5,11% em 2026, os coletivos não possuem esse limite regulado. O Estatuto do Idoso e entendimentos recentes protegem contra a discriminação de preço por idade avançada após os 60 anos. As operadoras frequentemente usam reajustes financeiros complexos para encarecer as apólices. Consumidores podem registrar denúncias na ANS, nos PROCONs ou buscar a justiça para anular aumentos abusivos e reaver valores pagos indevidamente. O problema que atinge grande parte dos idosos no país ainda não chegou aos debates políticos nacionais. Mais um assunto que pode influenciar a eleição. Basta lembrar que a chamada geração prateada de pessoas 60 a mais aptas a votar somam mais de 36,2 bilhões nesse ano. Vale dizer que o aumento nos planos de saúde não é o único assunto que interessa a esse público importante da sociedade brasileira. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, Kenison Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.